Começar o dia debaixo da presença de Deus não é apenas um ritual religioso, é uma necessidade espiritual profunda. A palavra nos ensina, no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, que pela manhã o salmista apresentava o seu pedido e ficava esperando. Isto significa que há algo de poderoso em buscar a Deus antes que o mundo reclame a nossa atenção. Quando entramos na presença do Senhor logo cedo, estamos a alinhar o nosso espírito com o Espírito Santo. Estamos a permitir que a voz de Deus seja a primeira que ouvimos, não a voz da ansiedade ou do medo. Debaixo da presença de Deus, encontramos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Encontramos segurança, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A presença de Deus é como um manto que nos cobre, que nos protege de todo o mal, que nos guia em todo o caminho. Quando Moisés disse a Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui, ele estava a declarar que sem Deus nada vale a pena. E nós precisamos ter essa mesma consciência cada manhã ao acordar. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda a criação, nós vimos até Ti nesta manhã com corações gratos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua presença estamos perdidos neste mundo cheio de incertezas. Senhor, queremos começar este dia debaixo da Tua cobertura, debaixo do Teu manto protetor, debaixo da Tua sombra poderosa. Que a Tua presença nos envolva agora mesmo como um abraço caloroso, como um refúgio seguro onde podemos descansar. Pai, afasta de nós toda a ansiedade que tenta roubar a nossa paz logo pela manhã. Acalma os nossos corações inquietos, silencia os pensamentos negativos, traz tranquilidade para a nossa mente, que possamos sentir a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, declaramos que este dia pertence a Ti, que cada hora, cada minuto, cada segundo está nas Tuas mãos. Pai, pedimos proteção divina sobre as nossas vidas neste dia que se inicia. Protege os nossos passos, guarda os nossos caminhos, livra-nos de todo o mal que possa nos atingir. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum dardo inflamado do maligno nos alcance. Cobre com o Teu sangue precioso cada área da nossa vida, cada membro da nossa família, cada projeto que temos em mãos. Senhor, dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões corretas hoje. Que não sejamos guiados pelas nossas emoções ou pelos nossos impulsos, mas sim pela Tua voz suave e mansa. Fala ao nosso coração ao longo do dia, mostra-nos o caminho que devemos seguir, abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não são da Tua vontade. Pai, abençoa o nosso trabalho hoje, que sejamos produtivos, criativos, dedicados em tudo o que fizermos. Que o nosso trabalho seja feito como para Ti e não para os homens. Senhor, pedimos que nos dês forças para enfrentarmos os desafios que virão. Sabemos que nem tudo será fácil, que haverá momentos de pressão, de cansaço, de dificuldade, mas cremos que a Tua graça é suficiente para nós, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nos sentirmos fracos, que possamos lembrar que em Ti somos fortes.
Quando o desânimo bater à porta, que possamos lembrar das tuas promessas fiéis. Pai, guarda a nossa boca hoje, que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras de vida, de edificação, de encorajamento, que não falemos mal de ninguém, que não participemos de fofocas ou conversas destrutivas. Que a nossa língua seja usada para abençoar e não para amaldiçoar. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos neste dia, que sejamos pacientes com aqueles que nos irritam, bondosos com aqueles que nos ferem, amorosos com todos que cruzarem o nosso caminho. Pai, pedimos paz para os nossos lares. Que a tua presença habite em cada cômodo da nossa casa, que o ambiente seja leve, harmonioso, cheio da tua glória. Afasta toda a discórdia, toda a contenda, todo o conflito que o inimigo tenta trazer para dentro das nossas famílias. Que haja compreensão entre os cônjuges, paciência entre pais e filhos, amor entre irmãos. Senhor, protege os nossos filhos neste dia. Guarda-os no caminho da escola, protege-os de más companhias, livra-os de todo o perigo. Que eles cresçam no teu temor, que aprendam os teus caminhos desde cedo, que sejam luz neste mundo de trevas. Pai, toca o coração dos nossos adolescentes e jovens. Sabemos que vivem numa geração difícil, cheia de tentações e armadilhas. Dá-lhes discernimento para escolherem o certo, coragem para dizerem não ao que é errado, sabedoria para planejarem o seu futuro conforme a tua vontade. Senhor, abençoa os nossos pais e as nossas mães que estão envelhecendo. Dá-lhes saúde, conforto, alegria nos seus dias, que possamos honrá-los como tu nos ordenas, cuidar deles com amor e dedicação. Pai, pedimos pela saúde de todos nós hoje. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas forças físicas, cura qualquer enfermidade que esteja tentando se instalar no nosso corpo. Repreendemos toda a doença em nome de Jesus. Declaramos que pelo sangue do Cordeiro somos curados e sarados. Senhor, se há alguém enfrentando uma doença grave neste momento, estende a tua mão poderosa e traz cura completa. Que os médicos tenham sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes, que o corpo responda positivamente, mas acima de tudo, que a tua vontade perfeita se cumpra na vida de cada um. Pai, abençoa as nossas finanças hoje, que tenhamos provisão para suprir todas as nossas necessidades e ainda sobrar para abençoar outros. Senhor, ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias. Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, generosos com os necessitados, sábios nas nossas decisões financeiras. Abre portas de prosperidade, mas guarda-nos da ganância e do amor ao dinheiro. Pai, pedimos pelo nosso sustento diário, que não falte o pão na nossa mesa, que não falte o necessário para vivermos com dignidade. Confiamos que tu és o nosso provedor fiel, que cuidas até dos pássaros do céu e das flores do campo, quanto mais de nós que somos teus filhos. Senhor, abençoa o nosso transporte hoje, protege-nos no trânsito, livra-nos de acidentes, guarda os nossos veículos de problemas mecânicos. Que os nossos deslocamentos sejam seguros, tranquilos, sem contratempos. Pai, pedimos pela segurança das nossas cidades. Repreende a violência, afasta os malfeitores, protege os inocentes. Que a tua justiça prevaleça, que a paz reine nas ruas. Senhor, abençoa as autoridades do nosso país. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, coragem para enfrentarem a corrupção, amor pelo povo que representam. Que tomem decisões que tragam progresso, desenvolvimento, melhoria na qualidade de vida de todos. Pai, pedimos pelos profissionais da saúde, pelos professores, pelos policiais, por todos aqueles que trabalham para o bem da sociedade. Fortalece-os, protege-os,
recompensa-os pelo seu serviço dedicado. Senhor, abençoa a Igreja do Senhor Jesus neste dia. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, que preguemos o Evangelho com poder e autoridade, que façamos discípulos de todas as nações. Aviva a tua Igreja, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós, usa-nos como instrumentos da tua vontade. Pai, pedimos pelos pastores e líderes espirituais. Dá-lhes unção para pregarem a palavra, sabedoria para pastorearem o rebanho, proteção contra os ataques do inimigo. Senhor, pedimos pelos missionários que estão em campos difíceis levando o Evangelho. Protege-os, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto do seu trabalho. Que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, que vejam igrejas sendo plantadas em lugares onde antes não havia luz. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Aquilo que está no nosso coração e que sabemos que vem de Ti, faz prosperar. Abre as portas necessárias, conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos que precisamos. Mas se há algo que não é da Tua vontade, fecha essa porta de forma clara, para que não insistamos no caminho errado. Senhor, dá-nos paciência para esperar no Teu tempo. Sabemos que Tu não te atrasas, que tudo tem o seu tempo determinado. Ajuda-nos a não nos desesperarmos quando as respostas demoram, a não desistirmos quando o caminho parece longo demais. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que falhamos, que te decepcionamos, que escolhemos o nosso caminho em vez do teu. Lava-nos com o teu sangue precioso, purifica-nos de toda a injustiça, renova em nós um coração puro e um espírito reto. Senhor, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram. Sabemos que guardar mágoa e ressentimento só nos faz mal, que o perdão nos liberta. Dá-nos a graça de perdoar como Tu nos perdoas, de amar os nossos inimigos, de abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Pai, liberta-nos de todo o vício e dependência que nos escraviza. Seja dependência de substâncias, de relacionamentos tóxicos, de comportamentos destrutivos. Quebra toda a cadeia, rompe toda a fortaleza, traz libertação completa em nome de Jesus. Senhor, cura as nossas feridas emocionais, aquelas marcas do passado que ainda doem, aquelas memórias que nos assombram, aquelas dores que carregamos há tanto tempo. Pai, toca nas áreas mais profundas do nosso ser e traz restauração. Que possamos experimentar a Tua cura interior, que possamos ser livres das prisões emocionais, que possamos viver em plenitude. Senhor, dá-nos alegria neste dia. Não a alegria que depende das circunstâncias, mas a alegria que vem de Ti, que é a nossa força. Que possamos sorrir mesmo em meio às dificuldades, que possamos louvar mesmo quando não entendemos, que possamos confiar mesmo quando tudo parece contrário. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, que sejamos cheios do Seu poder, da Sua unção, dos Seus dons, que possamos operar no sobrenatural, que vejamos milagres acontecerem, que sejamos testemunhas do Teu poder transformador. Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual, que possamos discernir a Tua voz em meio a tantas outras vozes, que possamos perceber a Tua direção, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito em todas as coisas. Pai, abençoa o nosso testemunho cristão. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso caráter. Que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens, que a nossa vida aponte para Ti. Senhor, dá-nos coragem para testemunharmos da nossa fé, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que não nos calemos diante das oportunidades de falar de Ti, que sejamos ousados em proclamar o nome de Jesus. Pai,
pedimos pela salvação dos nossos familiares que ainda não te conhecem. Toca no coração deles, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Que venham a ti enquanto há tempo, que experimentem o teu amor transformador, que sejam salvos e batizados no Espírito Santo. Senhor, abençoa os nossos amigos e colegas de trabalho, que possamos ser luz para eles, que possamos influenciá-los positivamente, que possamos ser instrumentos de bênção nas suas vidas. Pai, pedimos proteção contra os ataques espirituais. Sabemos que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Revestimo-nos de toda a armadura de Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Senhor, fecha toda a porta que demos ao inimigo através dos nossos pecados e falhas. Quebra toda a maldição, anula todo o feitiço, desfaz toda a obra das trevas contra nós. Declaramos que somos propriedade exclusiva de Jesus, comprados pelo seu sangue precioso. Pai, abençoa a nossa mente com pensamentos puros e santos, que não nos deixemos contaminar pelas coisas deste mundo, que guardemos o nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Que meditemos na Tua palavra dia e noite, que enchamos a nossa mente com as coisas do alto. Senhor, dá-nos disciplina espiritual, que sejamos constantes na oração, na leitura da Bíblia, no jejum quando necessário. Pai, pedimos pela unidade do corpo de Cristo, que não haja divisões entre nós, que superemos as diferenças denominacionais, que trabalhemos juntos pela expansão do reino. Que o mundo saiba que somos teus discípulos, pelo amor que temos uns pelos outros. Senhor, abençoa os nossos estudos, se estamos estudando. Dá-nos capacidade de aprender, memória para reter o conhecimento, sabedoria para aplicar o que aprendemos. Que sejamos excelentes em tudo o que fazemos para a glória do Teu nome. Pai, pedimos pelos desempregados. Abre portas de trabalho, conecta-os com as oportunidades certas, restaura a dignidade e a esperança. Que logo possam testemunhar da Tua fidelidade ao conseguirem um novo emprego. Senhor, abençoa os empreendedores e empresários cristãos. Que seus negócios prosperem, que sejam éticos em todas as suas transações, que usem a sua prosperidade para abençoar o reino de Deus. Pai, pedimos pelas viúvas e órfãos, consola-os na sua dor, supre todas as suas necessidades, levanta pessoas para cuidarem deles, que sintam o teu abraço paterno, que saibam que não estão sozinhos. Senhor, abençoa os idosos que estão sozinhos. Que alguém se lembre deles hoje, que recebam uma visita, uma ligação, um gesto de carinho. Que não terminem os seus dias em solidão, mas rodeados de amor e cuidado. Pai, pedimos pelos que estão presos, que encontrem a Ti na prisão, que sejam transformados pelo Teu poder, que quando saírem sejam novas criaturas. Levanta ministérios que alcancem os presídios com o Evangelho. Senhor, abençoa os que trabalham com resgate de dependentes químicos. Dá-lhes paciência, amor e sabedoria para lidarem com situações tão difíceis. Que vejam vidas sendo restauradas, famílias sendo reconstruídas. Pai, pedimos pelos que sofrem com doenças mentais. Traz cura para a depressão, para a ansiedade, para as crises de pânico, para todos os transtornos que afligem a mente. Que encontrem tratamento adequado, que sejam compreendidos pelas suas famílias, que não sejam estigmatizados pela sociedade. Senhor, abençoa os profissionais da saúde mental. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, compaixão para tratarem com amor, paciência para acompanharem processos longos de recuperação. Pai, pedimos pelos que pensam em desistir da vida. Mostra-lhes que há esperança, que a vida vale a pena, que Tu tens propósitos maravilhosos para eles. Levanta alguém para falar a palavra certa no momento certo. Senhor, abençoa os casamentos que estão em crise.
restaura o amor que se esfriou, cura as feridas causadas pelas traições e decepções, reconstrói a confiança que foi quebrada. Que os casais busquem ajuda, que lutem pelas suas famílias. Pai, pedimos pelos solteiros que desejam casar, prepara-os interiormente, trabalha no caráter deles e no tempo certo traz a pessoa certa, que não se desesperem, que não façam escolhas erradas por pressa, que esperem na tua provisão perfeita. Senhor, abençoa os noivos que estão se preparando para o casamento, que construam o relacionamento sobre a rocha que é Cristo, que busquem aconselhamento, que iniciem a jornada conjugal com a tua bênção. Pai, pedimos pelas famílias que estão enfrentando conflitos. Traz reconciliação onde há divisão, perdão onde há mágoa, amor onde há indiferença. Que o inimigo não consiga destruir aquilo que tu uniste. Senhor, abençoa os avós. Que tenham saúde para desfrutarem dos seus netos, que sejam fonte de sabedoria para as gerações mais novas, que deixem um legado de fé. Pai, pedimos pelos bebês que nascerão hoje, que venham ao mundo com saúde, que cresçam em lares cheios de amor, que desde cedo sejam consagrados a Ti. Abençoa as mães que estão dando à luz neste momento. Senhor, abençoa as mulheres que desejam engravidar e não conseguem. Abre as suas madres, opera milagres, cumpre o desejo dos seus corações, que logo possam segurar nos braços o filho que tanto esperam. Pai, pedimos pelos que perderam filhos. Consola-os na dor insuportável, sustenta-os nos dias mais difíceis, dá-lhes a certeza de que um dia se reencontrarão no céu. Senhor, abençoa as famílias adotivas, que tenham sabedoria para criarem os filhos que receberam, que o amor supere as dificuldades, que construam laços eternos. Pai, pedimos pelos que trabalham longe de casa, protege-os, guarda as suas famílias na ausência, faz com que logo possam estar juntos novamente, que a saudade não os enfraqueça, mas que os fortaleça na esperança do reencontro. Senhor, abençoa os que viajam hoje, protege-os nas estradas, nos céus, nos mares, que cheguem aos seus destinos em segurança, que cumpram os propósitos das suas viagens, que voltem bem para casa. Pai, agradecemos por este novo dia que nos deste. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, por todas as bênçãos que nem percebemos. Que a gratidão seja a nossa atitude constante, não apenas quando tudo está bem, mas em todas as circunstâncias da vida. Senhor, que este dia seja vivido debaixo da Tua presença do início ao fim. Que em cada momento sintamos que não estamos sozinhos, que Tu estás conosco sempre. Pai, continuamos a clamar pela Tua presença constante em cada detalhe deste dia. Que possamos reconhecer a Tua mão em cada acontecimento, seja ele grande ou pequeno. Senhor, dá-nos olhos espirituais para vermos além do natural, para percebermos a Tua ação, mesmo nas situações que parecem comuns. Que nada passe despercebido da Tua soberania. Pai, pedimos que nos tornes mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Que possamos ouvir os Seus sussurros ao longo do dia, que sigamos as Suas orientações, que obedeçamos prontamente aos Seus impulsos. Senhor, livra-nos da dureza de coração que nos impede de responder à Tua voz. Que sejamos como Samuel que disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Pai, abençoa cada refeição que fizermos hoje. Santifica o alimento que vamos ingerir, multiplica o seu valor nutricional, que nos dê energia e disposição para cumprirmos as nossas tarefas. Agradecemos porque enquanto muitos não têm o que comer, Tu nos provês o pão de cada dia. Senhor, pedimos pela nossa hidratação, que lembremos de beber água ao longo do dia, que cuidemos bem deste templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Dá-nos disciplina para mantermos hábitos saudáveis. Pai, abençoa o nosso descanso quando for a hora de dormir,
que tenhamos um sono reparador, que o nosso corpo se recupere durante a noite, que acordemos renovados para um novo dia. Livra-nos de insônias e pesadelos. Senhor, pedimos pela nossa vida de oração, que não seja apenas neste momento da manhã, mas que oremos sem cessar ao longo do dia. Que tenhamos uma comunhão constante contigo, que falemos contigo sobre tudo, que busquemos a tua face continuamente. Pai, ajuda-nos a desenvolver o hábito da leitura bíblica diária. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que meditemos nela de dia e de noite, que ela esteja gravada no nosso coração. Senhor, pedimos pelo nosso crescimento espiritual. Que não estejamos estagnados, mas que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que cada dia sejamos mais parecidos com Ele, que reflitamos mais o seu caráter, que manifestemos mais os frutos do Espírito. Pai, livra-nos da mornidão espiritual. Aviva em nós o primeiro amor, acende novamente a chama da paixão por Ti, faz-nos voltar ao fervor dos primeiros dias da nossa conversão. Que não sejamos cristãos apenas de nome, mas verdadeiros discípulos de Jesus. Senhor, pedimos pelo nosso serviço no reino. Mostra-nos onde e como Tu queres nos usar. Que os nossos dons e talentos sejam empregados para a Tua glória. Que façamos diferença onde quer que estejamos. Pai, dá-nos um coração compassivo como o de Jesus. Que nos incomodemos com a dor alheia. Que não passemos indiferentes diante do sofrimento, que sejamos instrumentos do Teu amor para aqueles que precisam. Senhor, ajuda-nos a sermos generosos. Que tenhamos sempre as mãos abertas para dar, que compartilhemos o que temos com os necessitados, que sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Pai, pedimos pela nossa integridade. Que sejamos pessoas de palavra, que cumpramos os nossos compromissos, que sejamos honestos em todas as nossas transações. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Senhor, dá-nos humildade. Que não nos achemos melhores do que os outros, que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti, que sirvamos uns aos outros em amor. Pai, livra-nos do orgulho e da soberba que precedem a queda. Senhor, pedimos pela nossa paciência, que não nos irritemos facilmente, que saibamos esperar o tempo certo das coisas, que suportemos as fraquezas dos outros, assim como Tu suportas as nossas. Pai, dá-nos domínio próprio, que controlemos os nossos impulsos, que dominemos as nossas emoções, que não sejamos escravos dos nossos desejos carnais. Que o Espírito Santo governe cada área da nossa vida. Senhor, pedimos pela nossa fidelidade, que sejamos fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito, que sejamos confiáveis em tudo o que nos é entregue, que sejamos encontrados fiéis quando Jesus voltar. Pai, abençoa a nossa criatividade, que tenhamos ideias inovadoras, que encontremos soluções criativas para os problemas, que usemos a criatividade que Tu nos deste para glorificar o Teu nome. Senhor, pedimos pela nossa produtividade, que aproveitemos bem o tempo, que não o desperdicemos com coisas fúteis, que sejamos diligentes em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a priorizar o que é realmente importante. Pai, dá-nos equilíbrio entre trabalho e descanso. Que não sejamos workaholics, nem preguiçosos, mas que tenhamos sabedoria para trabalhar com dedicação e descansar quando necessário. Senhor, pedimos pela nossa vida familiar, que dediquemos tempo de qualidade aos nossos entes queridos, que não deixemos o trabalho roubar os momentos preciosos com a família, que construamos memórias felizes juntos. Pai, abençoa os momentos de lazer, que saibamos nos divertir de forma saudável, que tenhamos hobbies que nos relaxem e nos renovem, que aproveitemos a vida que Tu nos deste. Senhor,
Pedimos pela nossa vida social, que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos bons amigos, que cultivemos relacionamentos saudáveis. Livra-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti. Pai, abençoa a nossa comunicação, que saibamos nos expressar com clareza, que ouçamos mais do que falamos, que sejamos compreensivos nas nossas conversas. Que as nossas palavras sempre edifiquem e nunca destruam. Senhor, pedimos pela nossa reputação, que tenhamos um bom testemunho diante de todos, que o nosso nome seja associado a coisas boas, que sejamos conhecidos pela nossa integridade e caráter. Pai, livra-nos de falsas acusações e calúnias. Quando formos mal interpretados, que a verdade venha à luz. Quando formos injustamente atacados, que Tu sejas o nosso defensor. Senhor, pedimos pela nossa vida financeira uma vez mais com maior profundidade. Que tenhamos sabedoria para ganhar dinheiro de forma honesta, que sejamos bons administradores dos recursos que nos confias, que usemos o dinheiro para o bem e não para o mal. Pai, livra-nos das dívidas. Se estamos endividados, abre caminhos para quitarmos os nossos compromissos. Ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a não gastarmos mais do que ganhamos. Senhor, pedimos pela nossa prosperidade, que prosperemos em todas as áreas da vida, espiritual, emocional, física e financeira, mas que a prosperidade não nos afaste de Ti, que continuemos dependentes e gratos. Pai, abençoa os nossos investimentos, que as decisões financeiras que tomarmos sejam sábias, que multipliques aquilo que investimos, que tenhamos recursos para o futuro. Senhor, pedimos pela nossa generosidade financeira, que sejamos fiéis nos dízimos, alegres nas ofertas, generosos com os necessitados, que experimentemos a verdade de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, abençoa o nosso ministério. Cada um de nós tem um ministério, seja na igreja, no trabalho, na família ou na comunidade. Que cumpramos fielmente o chamado que nos fizeste, que façamos diferença onde estamos plantados. Senhor, pedimos pela nossa vida de adoração. Que adoremos em espírito e em verdade, que a adoração não seja apenas nos cultos, mas um estilo de vida. Que tudo o que façamos seja uma expressão de adoração a Ti. Pai, dá-nos uma vida de louvor, que louvemos nos momentos bons e também nos difíceis, que o louvor seja a nossa arma de guerra, que através do louvor experimentemos vitórias sobrenaturais. Senhor, pedimos pela nossa vida de jejum. Ensina-nos a jejuar corretamente, que o jejum quebre cadeias, que nos aproxime mais de Ti, que nos dê vitórias espirituais. Pai, abençoa a nossa vida de evangelização, que sejamos testemunhas eficazes de Jesus, que ganhemos almas para o Teu reino, que façamos discípulos e não apenas convertidos. Senhor, dá-nos ousadia para falar de Ti. Que não tenhamos medo da rejeição, que não nos calemos por vergonha, que aproveitemos cada oportunidade para testemunhar do Teu amor. Pai, pedimos pela nossa vida de intercessão, que intercedamos pelos perdidos, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos governantes, que fiquemos na brecha por aqueles que não sabem orar. Senhor, ensina-nos a orar com poder e autoridade. Que as nossas orações movam a Tua mão, que vejamos respostas sobrenaturais, que experimentemos milagres através da oração. Pai, pedimos pela nossa vida de santificação, que sejamos santos como Tu és santo, que nos apartemos do pecado, que vivamos vidas consagradas a Ti, que o mundo veja a diferença entre nós e aqueles que não Te conhecem. Senhor, livra-nos de todo o pecado que facilmente nos envolve, que identifiquemos as áreas onde ainda estamos falhando, que tenhamos coragem para abandonar o pecado, que experimentemos a liberdade que há em Cristo. Pai, pedimos pela nossa transformação,
que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que não nos conformemos com este mundo, que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Senhor, trabalha em nós tanto o querer como o realizar, segundo a tua boa vontade. Que o processo de santificação continue até o dia em que te veremos face a face. Pai, abençoa a nossa esperança. Que tenhamos esperança mesmo quando tudo parece impossível, que aguardemos com expectativa as tuas promessas, que vivamos na certeza de que o melhor ainda está por vir. Senhor, pedimos pela nossa fé. Aumenta a nossa fé, que creiamos no impossível, que confiemos em Ti mesmo quando não entendemos, que andemos por fé e não por vista. Pai, que a nossa fé não seja apenas teórica, mas prática, que demonstremos a nossa fé através das nossas obras, que a fé se manifeste em ações concretas, que outros vejam Jesus através da nossa fé. Senhor, pedimos pelo nosso amor. Que amemos como Tu nos amaste, que o amor seja a marca distintiva da nossa vida cristã, que amemos até os nossos inimigos. Pai, que o amor não seja apenas sentimento, mas ação. Que demonstremos amor através de gestos concretos, que sacrifiquemos pelos outros, que coloquemos as necessidades alheias acima das nossas. Senhor, pedimos pela nossa perseverança. Que não desistamos no meio do caminho, que continuemos firmes até o fim, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pai, dá-nos resistência espiritual, que suportemos as tribulações, sabendo que produzem perseverança, que permaneçamos fiéis, mesmo quando for difícil, que terminemos bem a nossa jornada. Senhor, pedimos pela nossa vitória. Que sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que triunfemos sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Pai, abençoa a nossa herança espiritual. Que deixemos um legado de fé para as próximas gerações. Que os nossos filhos e netos sigam os nossos passos na fé. Que a nossa influência espiritual continue mesmo depois que partirmos. Senhor, pedimos pela nossa eternidade. Que tenhamos a certeza da salvação, que saibamos que quando morrermos iremos estar contigo, que vivamos com a perspectiva da eternidade. Pai, prepara-nos para o teu retorno, que vivamos como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, que sejamos encontrados fazendo a tua vontade, que ouçamos muito bem, servo bom e fiel. Senhor, pedimos pela Igreja Global, que haja avivamento em todas as nações, que o Evangelho alcance os confins da terra, que Jesus seja conhecido e adorado em todo o lugar. Pai, abençoa os missionários transculturais, que aprendam as línguas rapidamente, que se adaptem às culturas diferentes, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Provê todos os recursos que necessitam. Senhor, pedimos pela igreja perseguida. Fortalece os nossos irmãos que sofrem por causa do Evangelho. Dá-lhes coragem para não negarem a fé. Livra-os quando possível ou dá-lhes graça para suportarem o martírio. Pai, pedimos pelos países fechados ao Evangelho. Abre as portas para que a palavra entre. Levanta obreiros corajosos, protege os crentes secretos, que nenhuma nação fique sem ouvir sobre Jesus. Senhor, abençoa os tradutores da Bíblia, que completem rapidamente o trabalho de tradução, que cada povo tenha a palavra na sua própria língua, que as Escrituras transformem vidas e culturas. Pai, pedimos pelos plantadores de igrejas. Dá-lhes estratégias eficazes, conecta-os com as pessoas de paz, faz multiplicar as igrejas em casa, que o reino se expanda rapidamente. Senhor, abençoa os ministérios de mídia cristã, que usem a tecnologia para alcançar milhões com o Evangelho, que o conteúdo produzido seja de qualidade e impactante, que vidas sejam transformadas através da internet. Pai, pedimos pelos músicos e artistas cristãos.
que usem os seus talentos para glorificar o teu nome, que a música e a arte apontem para ti, que sejam instrumentos de adoração e evangelização. Senhor, abençoa os escritores cristãos, que escrevam livros que edifiquem a igreja, que produzam conteúdo bíblico e relevante, que suas obras sejam lidas por muitos e transformem vidas. Pai, pedimos pelos professores de seminários e escolas bíblicas, que formem líderes capacitados, que ensinem a palavra com fidelidade, que preparem a próxima geração de pastores e missionários. Senhor, abençoa os ministérios de assistência social, que supram as necessidades dos pobres, que demonstrem o amor de Cristo através de ações práticas, que sejam sal e luz nas comunidades carentes. Pai, pedimos pelos ministérios com crianças, que ensinem a palavra de forma criativa e relevante, que as crianças conheçam Jesus desde cedo, que cresçam no teu caminho. Senhor, abençoa os ministérios com adolescentes e jovens, que alcancem essa geração com o Evangelho, que os discipulem, que os preparem para serem líderes no futuro. Pai, pedimos pelos ministérios com idosos, que cuidem deles com dignidade e amor, que valorizem a sabedoria dos mais velhos, que não os deixem esquecidos. Senhor, abençoa todos os ministérios que trabalham pela expansão do teu reino, que haja unidade entre eles, que trabalhem em cooperação e não em competição, que juntos façamos mais pela tua glória. Pai, que este dia seja marcado pela tua presença constante. Que do nascer ao pôr do sol sintamos que tu estás conosco, que não há um momento sequer em que estejamos sozinhos. Tu és Emanuel, Deus conosco. Senhor, que terminemos este dia em paz, gratos por tudo o que vivemos, confiantes de que tu estás no controle. Que durmamos tranquilos, sabendo que amanhã será um novo dia de bênçãos. Pai, enquanto nos aproximamos do final desta oração, queremos reafirmar a nossa total dependência de ti. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente teu, que cada batida do coração é sustentada pela tua mão. Senhor, que nunca esqueçamos de quem somos e de quem tu és. Que a humildade nos acompanhe sempre, que saibamos que somos apenas barro nas mãos do oleiro. Pai, pedimos que graves esta oração no nosso coração, que ao longo do dia lembremos do que pedimos aqui, que vivamos de acordo com o que oramos, que sejamos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas uma expressão genuína do nosso coração. Que cada pedido seja sincero, que cada súplica venha do mais profundo do nosso ser. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco neste momento, que sintam a tua presença de forma tangível, que experimentem a tua paz, que excede todo o entendimento, que saiam daqui fortalecidos e renovados. Senhor, toca especialmente aqueles que estão passando por situações muito difíceis. Que encontrem em ti o consolo que precisam, que vejam uma saída onde parece não haver, que experimentem milagres sobrenaturais. Pai, pedimos por aqueles que estão desanimados, que perderam a esperança, que pensam em desistir. Renova as forças deles como as da águia, faz com que tornem a ter esperança, mostra-lhes que tu tens um futuro glorioso preparado. Senhor, abençoa os que estão doentes. Estende a tua mão curadora, toca nos corpos enfermos, opera milagres de cura, que vejam a manifestação do teu poder restaurador. Pai, pedimos pelos que estão desempregados. Abre portas de trabalho rapidamente, conecta-os com as oportunidades certas, restaura a dignidade e a provisão. Senhor, abençoa os que estão endividados. Mostra-lhes estratégias para saírem das dívidas, multiplica os recursos, ensina-os a administrar melhor o dinheiro. Pai, pedimos pelos que estão enfrentando crises conjugais.
restaura os casamentos, traz cura para as feridas, reconstrói o amor e a confiança. Que não haja divórcios, mas reconciliação. Senhor, abençoa os que estão lutando contra vícios. Quebra toda a cadeia, rompe toda a dependência, traz libertação completa, que sejam totalmente livres pelo poder do Teu nome. Pai, pedimos pelos que estão em depressão, tira a tristeza profunda, traz alegria e esperança, cura as feridas emocionais. Levanta pessoas para apoiá-los neste momento difícil. Senhor, abençoa os que perderam entes queridos recentemente. Consola-os na dor da perda, enche o vazio que ficou, dá-lhes a certeza da vida eterna. Pai, pedimos pelos que estão afastados de Ti. Toca no coração deles, convence-os do pecado, traz-los de volta para os Teus braços. Que experimentem o amor do Pai que espera o Filho pródigo. Senhor, abençoa os novos convertidos, que cresçam na fé, que sejam bem discipulados, que permaneçam firmes. Protege-os dos ataques do inimigo que tenta roubar a semente. Pai, pedimos pelos que estão sendo batizados hoje, que este seja um marco na vida deles, que compreendam o significado do batismo, que vivam uma nova vida em Cristo. Senhor, abençoa os que estão se preparando para o ministério, que sejam bem formados, que tenham um chamado claro, que sejam usados poderosamente por Ti. Pai, pedimos pelos que já estão no ministério há muitos anos. Renova o chamado deles, tira o cansaço, aviva a paixão pelo reino. Que não desistam, mas terminem bem a carreira. Senhor, abençoa os que trabalham nos bastidores da igreja. Aqueles que ninguém vê, mas que são essenciais. Os que limpam, os que cuidam do som, os que organizam. Recompensa-os pelo serviço fiel. Pai, pedimos pelos que sustentam financeiramente a obra, que sejam abençoados em todas as áreas, que experimentem a verdade de que não se zomba de Deus, que colham o que plantaram. Senhor, abençoa os que oram pelos ministérios, que vejam respostas às suas orações, que saibam que a intercessão deles faz diferença, que continuem firmes neste ministério. Pai, pedimos pelos que evangelizam nas ruas. Protege-os, dá-lhes palavras certas para falar, conecta-os com as pessoas que estão prontas para receber Jesus. Senhor, abençoa os que visitam hospitais e presídios, que sejam portadores de esperança, que levem consolo aos aflitos, que sejam instrumentos do Teu amor. Pai, pedimos pelos que trabalham com dependentes químicos. Dá-lhes paciência e sabedoria, protege-os dos perigos, usa-os para transformar vidas destruídas pelas drogas. Senhor, abençoa os que acolhem moradores de rua, que tenham recursos para continuar o trabalho, que vejam vidas sendo restauradas, que demonstrem o amor prático de Jesus. Pai, pedimos pelos que lutam contra o tráfico humano. Que libertem os cativos, que prendam os criminosos, que restaurem as vítimas. Fortalece-os nesta batalha difícil. Senhor, abençoa os que defendem a vida dos nascituros, que salvem muitas vidas, que mudem corações e mentes, que a cultura da morte seja vencida pela cultura da vida. Pai, pedimos pelos que trabalham com refugiados, que tenham recursos para ajudar, que sejam instrumentos de acolhida e amor, que os refugiados encontrem esperança em terra estranha. Senhor, abençoa os que combatem a injustiça social, que sejam vozes dos que não têm voz, que lutem pelos direitos dos oprimidos, que vejam mudanças concretas na sociedade. Pai, pedimos pelos que trabalham com educação cristã, que formem mentes e corações para Ti, que ensinem a palavra com criatividade, que preparem a próxima geração. Senhor, abençoa os pais que educam os filhos em casa, dá-lhes sabedoria, paciência e recursos, que os filhos sejam bem educados tanto academicamente quanto espiritualmente. Pai, pedimos pelos professores cristãos nas escolas seculares,
que sejam luz naquele ambiente, que influenciem positivamente os alunos, que não tenham medo de viver a fé publicamente. Senhor, abençoa os médicos e enfermeiros cristãos, que tratem os pacientes com compaixão, que orem pelos doentes, que sejam instrumentos de cura física e espiritual. Pai, pedimos pelos empresários cristãos, que sejam éticos nos negócios, que tratem bem os funcionários, que usem a prosperidade para abençoar o reino. Senhor, abençoa os políticos cristãos, que governem com justiça e temor de Deus, que não se corrompam, que façam diferença na sociedade. Pai, pedimos pelos advogados cristãos, que defendam a justiça, que não sejam gananciosos, que usem o conhecimento da lei para ajudar os necessitados. Senhor, abençoa os jornalistas cristãos, que busquem a verdade, que não se vendam, que usem a comunicação para o bem e não para o mal. Pai, pedimos pelos artistas cristãos em todas as áreas, que produzam arte de qualidade, que glorifique o teu nome, que influenciem a cultura, que sejam sal e luz no meio artístico. Senhor, abençoa os atletas cristãos, que sejam exemplos de caráter, que usem a plataforma para testemunhar de ti, que glorifiquem o teu nome através do esporte. Pai, pedimos pelos cientistas cristãos, que façam descobertas importantes, que usem a ciência para o bem da humanidade, que vejam a tua mão em toda a criação. Senhor, abençoa os que trabalham com tecnologia, que desenvolvam ferramentas úteis, que usem a tecnologia para expandir o reino, que sejam éticos no uso da informação. Pai, pedimos por todos os cristãos em todas as profissões, que sejam excelentes no que fazem, que sejam testemunhas de Jesus, que façam diferença onde estão. Senhor, que cada um de nós cumpramos o propósito para o qual fomos criados. Que não desperdicemos a vida com coisas insignificantes, que vivamos para a tua glória. Pai, enquanto encerramos esta oração, queremos te agradecer por nos ouvires. Sabemos que tu não és surdo às nossas súplicas, que cada oração chega até ti, que nenhuma lágrima cai sem que tu vejas. Senhor, agradecemos porque tu és um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Não há nada pequeno demais que não te interesse, nem grande demais que não possas resolver. Pai, agradecemos pela tua fidelidade. Tu nunca falhaste conosco, nunca nos abandonaste, sempre cumpriste as tuas promessas. Mesmo quando duvidamos, tu permaneces fiel. Senhor, agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por causa dele temos acesso a ti, por causa dele somos perdoados, por causa dele temos vida eterna. Pai, agradecemos pela esperança da tua volta. Jesus prometeu que voltaria e cremos nisso. Que vivamos cada dia com a expectativa do seu retorno. Senhor, agradecemos pela vida eterna. Que gloriosa esperança temos de passar a eternidade contigo no céu, onde não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Pai, agradecemos por este novo dia, que possamos vivê-lo com gratidão, aproveitando cada momento, sendo bênção para outros, glorificando o teu nome em tudo. Senhor, entregamos este dia nas tuas mãos. Faz dele o que quiseres, usa-nos como instrumentos teus, cumpre os teus propósitos através de nós. Pai, colocamos debaixo do teu sangue cada pessoa que orou conosco. Cobre-as com a tua proteção, enche-as da tua paz, guia-as em todos os caminhos. Senhor, que ninguém saia deste momento sem ser tocado por ti. Que todos experimentem algo do teu poder, do teu amor, da tua presença transformadora. Pai, selamos esta oração com a autoridade do nome de Jesus. Declaramos que tudo o que pedimos, segundo a tua vontade, está feito, que as respostas já estão a caminho. Senhor, que a tua vontade perfeita se cumpra na vida de cada um. Não a nossa vontade, mas a tua. Não os nossos planos, mas os teus. Não o nosso caminho, mas o teu.
Pai, abençoa cada pessoa que lê ou ouve esta oração. Que sintam o teu abraço caloroso, que experimentem a tua presença real, que saibam que não estão sozinhas. Senhor, que esta oração seja como uma semente plantada no coração de cada um, que germine, que cresça, que produza frutos abundantes para a tua glória. Pai, que o dia de hoje seja diferente por causa desta oração. Que comecemos debaixo da tua presença e terminemos na tua presença. Que cada momento seja vivido conscientes de que tu estás conosco. Senhor, confiamos em ti. Cremos que tu és bom, que os teus planos para nós são de bem e não de mal, que tens um futuro e uma esperança preparados. Pai, oramos tudo isto no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No nome que está acima de todo o nome, no nome diante do qual todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado em tudo o que vivemos hoje. Que as pessoas vejam Jesus em nós, que apontemos sempre para ti, que sejamos embaixadores dignos do Rei dos Reis. Amém e amém. Agradecemos a Deus por este momento precioso de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Se esta oração tocou o teu coração, escreve Amém nos comentários e compartilha este vídeo com alguém que precisa começar o dia debaixo da presença de Deus. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão do coração do Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Vai em paz, filho amado, filha amada. Deus está contigo. Deus está contigo.